Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Henrique e você está no canal Salvo pelo Gongo. Bom, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o passo a passo para organizar a sua vida financeira. Ao todo vão ser 5 passos para que você possa mudar de vida. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like também, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Quando se fala de dinheiro, organização financeira, muita gente já revira os olhos, acha que é um assunto chato, mas a verdade é que esse assunto é extremamente importante para a sua vida. Independente da sua profissão, da sua religião, do seu lado político, você precisa lidar com dinheiro. O dinheiro, ele é fundamental para arcar com a nossa sobrevivência e com os nossos luxos. Só que a maioria dos brasileiros negligencia esse cuidado. E o que acontece é que essa negligência se traduz em manchetes como essas. 67% dos brasileiros não conseguem poupar dinheiro. 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes. 90% dos brasileiros não guarda dinheiro para a aposentadoria. E mais de um terço dos aposentados continua trabalhando para poder complementar a renda. Resumindo todas essas manchetes, o brasileiro não consegue guardar dinheiro durante toda a sua vida, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, acaba gastando mais do que ganha, se endividando e quando chega a sua aposentadoria, que seria o momento para descansar, ele tem que continuar trabalhando para manter o seu estilo de vida e tentar quitar suas dívidas. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas existe um passo a passo que você pode seguir para fugir dessa estatística. O primeiro passo é: descubra qual o seu momento financeiro. Para que você possa mudar o seu status financeiro, primeiramente você precisa saber qual é o seu status financeiro atual. Toda mudança precisa de um ponto de partida e não é diferente com esse passo. E para esse passo, eu gosto particularmente de dividir em 3 perfis: o endividado, 0 a 0 e o poupador. O endividado é aquele perfil em que a pessoa gasta muito mais do que ganha, se endivida seja por cartão de crédito, através de empréstimos, de consórcios, financiamentos, e não consegue fazer sobrar nenhum dinheiro. Aquele que está no 0 a 0 é aquele que não se endividou, mas ele gasta tudo o que ele ganha. Ou seja, ele está em uma situação crítica, porque se vier a ocorrer algum tipo de acidente, ele não vai conseguir arcar e vai entrar no prejuízo. O poupador é aquele que consegue poupar dinheiro, tem consciência de que precisa gastar menos do que ganha, só que ele não faz nada com esse dinheiro. Todos os 3 precisam consertar certos pontos, mas claro, o poupador é o que está à frente desses outros. Só antes de continuar para o segundo passo, você conseguiu identificar qual seria o seu perfil financeiro? Se você se encaixa no poupador, no 0 a 0 ou no endividado? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Segundo passo: calcular o seu gasto fixo mensal. Para esse passo, você vai precisar de papel e caneta ou uma tabela, uma planilha, que seja. Mas você vai precisar anotar todos os seus gastos, por menores que sejam, por um período de 30 dias. Esse período vai fazer com que você não tenha a inconveniência de esquecer de algum gasto que eventualmente você tem, mas que no período que você estava anotando ele não ocorreu. É importante também deixar tudo registrado, porque na nossa cabeça ela tende a minimizar os nossos gastos. Por exemplo, você pode pensar que gasta cerca de R$ 200 por mês de transporte, mas quando você coloca no papel e de fato anota todos os gastos referentes ao transporte, você percebe que você gasta R$ 300. Então são R$ 100 que você não fazia ideia de para onde estavam indo. Após esse período de anotação,
a gente já vai poder fazer um raio-x da sua vida financeira e algumas análises a respeito dos seus gastos. Primeiramente, você vai separar os gastos fixos dos gastos variáveis. Os gastos fixos são todos aqueles gastos que são essenciais para a sua sobrevivência, por exemplo, aluguel, transporte, alimentação, água, luz. Todos esses são gastos que você não pode deixar de consumir. Você não pode deixar de pagar o aluguel, porque senão você não vai ter uma casa para morar. Você não pode deixar de se alimentar, senão você vai morrer. Agora, gastos variáveis são todos aqueles gastos que não são essenciais para a sua sobrevivência, mas que te trazem uma qualidade de vida, como, por exemplo, sair para o cinema, ir no barzinho, sair com os amigos. Tudo isso não é um gasto essencial, mas é um gasto que impacta diretamente na sua vida, na sua felicidade. Depois de separar os gastos fixos dos variáveis, você vai compará-los com a sua renda. Para ter uma base, você pode usar uma tabelinha parecida com essa aqui. Essa tabelinha vai mostrar comparações em relação à sua renda, subtraindo as despesas fixas e depois subtraindo as despesas variáveis. Após isso, você vai conseguir, de fato, analisar a sua vida financeira. Agora eu te faço uma pergunta. Quanto sobra da sua renda após descontar todos os seus gastos? Se o resultado for positivo, excelente, você está numa situação boa. Se o resultado for muito próximo de zero, você precisa ligar um alerta. E se o resultado for negativo, você precisa tomar medidas drásticas. Terceiro passo, fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Esse passo ele é focado para aqueles que são endividados e que estão no 0 a 0. Para os endividados, a primeira coisa que devem fazer é tentar renegociar suas dívidas, buscar prazos melhores, juros menores, para que as suas dívidas não impactem tanto na sua renda mensal. Agora, para os dois, vocês têm que começar a cortar as suas despesas variáveis, afinal, elas não são essenciais para a sua sobrevivência. Primeiro, corte elas e vá vendo quanto sobra no fim do mês. Se ainda assim não sobrar nada, você tem duas opções. Ou você diminui o seu custo de vida, ou seja, os seus gastos fixos, ou você procura uma renda extra, um trabalho extra ou o que for. Quarto passo, criar uma reserva de emergência. Esse talvez seja o passo mais importante que você deve tomar na sua vida financeira. Imagina que você perde o emprego amanhã. Você teria condições de arcar com todos os custos e manter o seu padrão de vida? Provavelmente não. A reserva de emergência é um dinheiro destinado justamente para isso. Ela vai ser uma quantia que vai te trazer tranquilidade nos momentos de crise. Ela vai ser um colchão financeiro para que você passe bem por momentos de incerteza. O ideal é que você guarde no mínimo 6 vezes dos seus gastos fixos mensais. Ou seja, se os seus gastos fixos, a soma total deles for de R$ 2.000, você precisa ter uma reserva de emergência no valor de R$ 12.000. Além disso, você deve deixar a sua reserva de emergência em um local com baixa volatilidade, alta segurança e alta liquidez. Liquidez no mundo da contabilidade é basicamente a facilidade e a velocidade com que você consegue transformar um investimento em dinheiro. Ou seja, a sua reserva de emergência deve estar em um local que você tenha um rápido acesso àquele dinheiro. E também esse assunto de reserva de emergência é bastante extenso. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo só sobre reserva de emergência, pode deixar aqui nos comentários que eu adoraria gravar para vocês. Quinto passo, comece a investir. Depois de pagar suas dívidas, cortar gastos e criar sua reserva de emergência, o ideal é que agora você pense no seu futuro. Afinal, depender da aposentadoria do governo não é uma decisão muito sábia.
Se você prestou atenção naquelas notícias que eu falei no começo do vídeo, você se lembra que eu disse que mais de um terço dos aposentados continua trabalhando para poder complementar a renda. Isso porque a renda proveniente da aposentadoria não é suficiente para arcar com todos os custos daquela pessoa. E a tendência é que a aposentadoria em si só piore. Então, se você pode garantir o seu futuro agora, você deve fazer isso. Comece agora, separe uma quantia todos os meses e invista. Isso pode salvar sua aposentadoria. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso vídeo, deixa o like aqui também e comenta o que você achou desse conteúdo. No mais, é isso. Até o próximo vídeo.